Esteja gravado. Ok. Você vai lá para o YouTube. Vamos gravar aqui no BBB. Pronto. A sessão está sendo gravada. Tá joia. 10h10. Oficialmente bom dia. Vamos começar hoje uma atividade mais prática, começar a esquentar aí a maquininha, os cálculos. Mas vamos aguardar aí um minutinho para os demais cheguem. Tudo bem com vocês? Como é que foram nas aulas anteriores? Por enquanto tudo calmo, tranquilo. O Rafael Gomes não está aí, não, ainda não chegou. Preciso conversar com ele. Ana Júlia, Cauane, Carlos, Gisele, Alexandre, é isso aí. Tudo certo, pessoal? Tudo bem com vocês? Nenhum problema pessoal? Dá para encarar mais um dia? Vários problemas, Gisele? O que houve? Bom, de repente não dá para falar aqui, né? Mas o mais leve. Tudo certo, tudo bem comigo, tudo bem, graças a Deus. Estou numa fase mais tranquila. Semestre passado passei por um cortado bastante grande. Eu, minha esposa, minha sogra, minha mãe pegaram Covid. Minha sogra e minha mãe foram graves, mas escaparam. Todas elas têm 84 anos. Eu peguei pneumonia, mas recuperei, não precisei ser entubado, só com respiração, oxigênio. E minha esposa, graças a Deus, mais forte, pegou só uma gripezinha aí. Foi muito bem. Mas do resto aí, passamos por uma fase, agora estamos... E o pior de tudo, da minha sogra, da minha mãe ainda teve mais um atendimento, da minha sogra foi o pior de todos, né? Estava naquela fase que os hospitais não aceitavam, né? Então ela paga o plano Unimed, que é caro já para ela, pela idade dela, e tivemos que fazer tudo uma pequena UTI dentro de casa porque a gente não... porque os hospitais não aceitavam, né? E tivemos que comprar oxigênio, aí tinha picaretagem da venda do oxigênio, aí tivemos que trazer fisioterapeuta, tudo que não estava previsto particularmente. Isso foi o pior de tudo, além do sofrimento dela, mas também, graças a Deus, não precisou ser entubada. Enfim, foi um mês aí, um semestre, vamos supor assim, uns 2 meses do semestre aí, bastante complicado. Então, nós temos muito medo, agora vem a terceira onda aí, estamos cada vez mais com medo. Vamos tomar a segunda dose, mas vocês estão vendo aí toda essa complicação. É isso aí, não é brincadeira não, se cuidem porque, vocês sabem, a gente pensa que para uns é uma gripezinha, para outros é a morte. Uf, isso é um negócio chato. Mas enfim, estamos com 8, estamos com 50%, então são 10h13, vamos começar. O que eu quero passar para vocês? Na verdade, eu quero agora, de tudo aquilo que eu falei, eu quero fazer uma aplicação prática. Eu utilizei 3 exercícios, dos quais os 3 exercícios, aquilo que eu disse para vocês, que já existe todos os conceitos que eu queria passar para vocês, que eu falei para vocês, eu quero agora fazer na aplicação prática. Então, antes que a gente faça exercícios reais, que esse é o nosso grande objetivo, nós vamos fazer exercícios acadêmicos montados, que é muito importante para a sedimentação, para a concretização e fixação dos conceitos. Então, por isso que é um exercício que a gente chama de laboratório, né? Mas esse exercício é muito importante porque ele dá condições de nós fazermos qualquer tipo de exercício na prática. Então, foi bem estudado, bem calculado, já corrigimos vários erros. Se nós encontrarmos alguns agora, a gente pode melhorar também, e assim vai. Então o que eu quero dizer para vocês aqui? Deixa eu começar aqui. Bom, vou aumentar, tá, pessoal? Porque esse aí está bem pequenininho, mas era importante ter uma visão
geral. Fazer um esforçozinho aí. Vocês já têm isso no Moodle, disponível no Moodle. Então, observem. Eu separei 3 exercícios. Exercício 2 e exercício 3. Todos eles são um DRE contábil, da contabilidade. Perfeito? Então, aí, vamos supor que fosse 3 empresas. E aí alguém me dissesse, vamos calcular aí o desempenho operacional de cada empresa e no futuro, no final, um pouquinho mais para frente, vamos analisar como é que ela está colocada perante o mercado, se ela está sendo competitiva ou não. Então, vamos começar aqui com o exercício número 1. Vamos aqui. Ó. Bom, vocês têm aí, concordo que não está da melhor maneira, claro, da melhor maneira, mas o que eu quero dizer para vocês? Vamos fazer um pouquinho de esforço para visualizar. É que eu tive que apertar nesses slides aí, porque eu queria mostrar o demonstrativo contábil, o exercício número 1, e eu já fiz aqui à mão, não por relaxo, não por falta de capricho, não. É para mostrar para vocês que nós vamos receber o demonstrativo contábil, e eu quis demonstrar aqui, é claro, que na empresa, que na vida prática, a gente não vai fazer um relatório à mão, mas eu quero diferenciá-lo, eu quero dizer o seguinte, agora é a nossa vez, agora eu estou botando a mão na massa. E para mostrar para vocês que eu estou botando a mão na massa, eu fiz na mão. Né? Poderia ter feito, colocado no Excel, feito digitado, bonitinho, mas me parece que fica tudo igual. Eu quero mostrar essa diferença, como se a gente quando eu estava presencialmente, o que eu fazia? Eu apresentava, eu distribuía isso em papel, esse demonstrativo contábil, e nós íamos fazendo isso aqui no quadro. Então, estou procurando imitar, né, fazer praticamente a mesma coisa, só que de forma digital, mas que tinha dado resultado. Então, vamos começar a montar. Eu disse para vocês que nós temos aqui o demonstrativo contábil, da contabilidade, que eu vou informar para vocês o que é o contábil, e nós vamos fazer a demonstração de resultados gerencial, ou seja, que a gente pode chamar também de ajustados. Eu disse para vocês que até o lucro bruto, tanto a contabilidade como a nossa visão financeira, nós concordamos em gênero, número e grau. Ou seja, temos a receita operacional líquida, menos os custos, né? Quando se fala em custo, se está relacionado diretamente à atividade operacional, e temos o lucro bruto. Então, a partir daí, a gente nós vamos literalmente copiando, repetindo o demonstrativo contábil, até chegar naquele ambiente onde nós vamos nos deparar com aquelas rubricas, o qual a gente vai retirar, que a gente já sabe quais são as 4. Não é isso? Despesas financeiras, receitas financeiras, resultado de equivalência patrimonial e juros sobre capital próprio. Vamos ver como é que isso se comporta na prática. Então vamos lá. Cheguei aqui, fiz até aqui. Até agora igual, igual. Despesas e receitas operacionais. Opa, aqui que nós temos que tomar um cuidado, que nós encontramos um ambiente onde há uma discordância, não de erro, há uma discordância em termos de pontos de vista. Aqui uma visão contábil, além de operacional, também fiscal, e nós aqui queremos uma visão mais operacional, mais financeira. Então, como eu disse para vocês, eu vou retirar, se houver, eu vou verificar nesse ambiente, antes de chegar no lucro operacional da contabilidade, vou ver se eu encontro alguma dessas rubricas. Então, vamos ver aqui. Ó. Então, vendas não foi falado. Opa, encontrei aqui a primeira. Então, despesas financeiras eu vou retirar. Aí vou descendo. Opa, encontrei receitas financeiras. Vou retirar. O que sobra? Aí eu vou lançando. Vendas eu repito. As despesas administrativas eu repito. A de pessoal eu repito. Logo,
Consequentemente, se eu tiro aquelas 4 que eu não estou chamando de operacionais, nós combinamos que nós vamos considerar essas todas operacionais. Não só combinamos, como é verdade. Pessoal, é preciso, na hora da construção todas essas aqui, elas são diretamente ligadas ao produto, ao serviço ou à mercadoria que nós estamos procurando vender. Feito isso, quando eu retiro e vou apurar o lucro operacional, porque eu retirei, não tem mais nada daqui para frente, eu vou apurar meu lucro operacional. Só que eu vou chamar isso de lucro operacional genuíno, o que a gente chama para diferenciar do contábil. É o que eu quero analisar. Tranquilo, sem nenhum problema, até agora me parece que está bastante simples. Então, chegamos lá. 2.500. Observem que é diferente do lucro operacional daqui do contábil. Bom, mas está claro por que ele é maior, porque nós tiramos algumas das despesas ou receitas que nós não consideramos operacionais, daquilo que nós combinamos. Combinamos que a partir daí a gente precisa apurar o nosso objetivo fim, que é o lucro operacional líquido. Está aqui, é esse valor aqui que nós queremos aqui. Mas eu disse para vocês que a gente vai trabalhar, é como se a gente como eu tivesse perguntado para vocês. Qual é a capacidade, o poder de compra, o poder de uso do salário, do nosso salário? Consequentemente, ninguém ia responder que era o salário bruto. O salário bruto tem outras informações importantes, mas o líquido para nós está mais voltado ao meu poder de compra, de aquisição. É isso? Então, para que a gente seja mais efetivo, dentro da nossa ótica, dentro do nosso conceito, a gente vai usar sempre o lucro operacional líquido. E aí eu preciso descontar o imposto de renda. Opa, aqui nós temos uma primeira informação. Como é que nós calculamos o imposto de renda? Então, não diz, geralmente não, acho que não diz. Quando a gente pega um balanço normal, um balanço real, vocês observem aqui ó, que ele fala que ele tem um imposto de renda financeiramente. Mas qual é a alíquota que gerou esse imposto? Porque eu não posso botar, como eu criei uma nova base, que é o lucro operacional genuíno, eu tenho que usar a mesma base que a empresa utilizou. Eu não posso utilizar esses 475 aqui, por quê? Porque ele foi o imposto de renda calculado, foi em cima de 2.200. Então, para que seja um momento, deixa eu desligar ali o telefone. Coisas da pandemia, um momentinho só. Peraí. Desculpa, pessoal, mas é isso aí. Vamos para frente. Então é assim, ó, eu não posso usar esse imposto de renda porque o imposto de renda foi utilizado uma alíquota, todo mundo sabe que existe uma alíquota para calcular o imposto sobre a minha renda. Só que meu lucro operacional teve uma base. Como eu alterei aqui, eu estou tendo outra base. O que os dois podem ser uníssonos, podem ser iguais, que não vai alterar? É se eu calcular qual é o percentual que gerou esse imposto de renda. Bom, para isso nós vamos usar uma fórmula daqui para frente. Essa fórmula não precisa ser calculada, não precisa ser decorada, sem nenhum problema. Nós vamos usar esta fórmula aqui, ó. A gente tem que ter bastante cuidado. E como é que vai ser o cálculo? Então nós estamos buscando a alíquota do imposto e contribuição social. Pessoal, aqui é para simplificar. Como é uma frase grande, eu botei uma barra. Mas, na verdade, daqui para frente, eu vou usar assim, ó, imposto de renda e contribuição social, tudo junto sem essa barra, para não dar impressão, para não confundir que é uma divisão. Não? Tá certo, pessoal? Então, isso aqui é imposto de renda e contribuição social. Eu quando fiz assim, mas não gosto. E confesso que eu estou com preguiça de alterar. Mas as demais informações que a gente vai botar para frente, eu vou usar sempre assim, ó, IRCS, que não tem essa barrinha aqui, tá? Mas também acho que não prejudica. É uma questão da gente sempre querer aperfeiçoar, mas
Tá claro. Quem está assistindo, quem está nos acompanhando, já pode botar uma observaçãozinha ali, que não é uma divisão, é um E. Né? Então, o que é o seguinte? No denominador, acho que é isso, né? No denominador, em cima, nós vamos botar o valor financeiro do imposto de renda e contribuição social buscado daqui. Ó. Então, nós temos uma fórmula. Essa fórmula nós vamos usar daqui sempre para frente e vai nos determinar como é que se calcula a alíquota. Então, está aqui. Ó. Primeiro momento, eu preciso, no denominador, eu preciso dizer que eu vou buscar esse valor do imposto de renda da onde? Do balanço. Olha aqui, ó, já botei na fórmula. Simples. Dividido pelo lucro antes do imposto de renda. Lucro antes de imposto de renda e contribuição social. Aquela barrinha ali hoje me incomoda. Tá? Mas, na verdade, é tudo junto. Ou seja, está aqui, ó. Está aqui, ó. Eu vou, aqui, ó, imposto de renda e contribuição social. Então, não é nada dividido. Então, é tudo junto. Eu vou buscar essa informação. Onde está o lucro antes do imposto de renda e contribuição social? Bom, se meu imposto de renda e contribuição social está aqui, eu estou dizendo, eu quero saber o lucro antes desse cálculo, é só subir e ver que a base que eu determinei, o 475, foi 1.900. Primeira informação. Observe que aqui não está escrito lucro antes do imposto de renda e contribuição social. Apenas está escrito o que é mais comum no mercado. Resultado antes do imposto de renda, pessoa jurídica e contribuição social. Mas, isso aqui é uma fórmula genérica. É só para entender para vocês. O que eu preciso buscar aqui é o lucro antes do cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Então, nós identificamos o imposto de renda e contribuição social. E se a gente diz que é o lucro que nós estamos procurando, é o imediatamente superior. Então, não tem engano. Está lá, 1.900. Menos, a nossa fórmula, menos o resultado de equivalência patrimonial. Menos o resultado. Por que nós colocamos isso aqui? Porque essa é uma informação que nós temos que retirar do percentual para que a gente chegue no resultado líquido do exercício. Tá? Então, a fórmula nos diz isso aqui. Consequentemente, o que eu vou fazer? O mais importante, 475 que eu busquei a dali, os 1.900 busquei também da demonstração de resultado contábil, menos resultado de equivalência patrimonial. Existe aqui? Não, ela não existe. Então, é zero. Então, é colocado na fórmula, que é para ajustar, na verdade, a alíquota do imposto de renda. Então, é importante que se coloque isso aqui. Quer dizer, eu não vou demonstrar para vocês o porquê que está sendo tirado. Na verdade, que eu posso ler para vocês uma forma que foi calculada, que foi montada, que a gente chegou nesses finalmente aí, né? Que é para ter uma precisão na alíquota do imposto de renda. Bom, observe, com esta divisão aqui, eu encontrei a minha alíquota do imposto de renda. Na verdade, se eu dividir isso aqui, vai dar um número decimal, 0,25 ou 25%. Então, ele pode ser representado assim, em percentual, ou 0,25. O que eu estou falando é molhar chover no molhado, né? Na verdade, porque isso aí já é coisa de conhecimento de vocês. Mas esse é o grande objetivo, esse é um dos objetivos que eu quero. Então, eu vou lá, ó, depois que eu apurei o meu lucro operacional genuíno, eu coloco os 25%, eu vou calcular 25% em cima de 2.500. Aí eu vou ter o imposto de renda e contribuição social, que deu 625. Observem que já, olha só como ele é diferente. É isso? Mas não tem problema, isso é a diferença porque eu mudei o conjunto de rubricas e, consequentemente, o valor tem que ser diferente. Os resultados, pelo menos parciais, têm que ser diferentes. Ao final das nossas contas, eu vou mostrar que ele tem que fechar com o da contabilidade. Né? No final, posso mexer aqui, mexer na panela, vira, posso refogar, cozinhar, sei lá, fazer o que quiser aqui, mas o resultado final tem que ter o mesmo bolo. Essa é a ideia. Ok, pronto. Aí cheguei, tirei do resultado operacional genuíno, tirei os 20%, cheguei no lucro operacional líquido.
É esta informação que eu preciso. É esta informação que eu vou analisar. Aí eu pergunto, ok, chegou e daí? Ele é bom ou é ruim? No primeiro momento eu posso dizer, é bom, deu lucro, se deu lucro é bom. Mas nós vamos caminhar um pouquinho para frente, não agora, que eu quero fazer um pente fino, um filtro neste valor. Esse valor ele precisa me indicar perante os demais concorrentes se ele é competitivo ou não, ou seja, se ele está acima ou abaixo das empresas que trabalham no mesmo setor e do mesmo tamanho. Então, no primeiro momento, o que eu gostaria de fazer é apenas calcular, elaborar esse DRE gerencial, esse DRE ajustado. Até agora, algum problema? Alguma contribuição? Alguma dificuldade? Acho que, até agora, baita água com açúcar. Baita mamãozinho com açúcar. Ou mamãozinho com mel, como queiram. Eu acho. O Alexandre vai me dizer alguma coisa. Professor, desculpa. Bom Sim. dia. Bom dia, Gisele. Eu não entendi ali, depois que a gente já chegou no LOL, aí ali No... embaixo, Sim. a gente tira de novo aqueles que a gente tinha desconsiderado para chegar no lucro operacional genuíno e Isso. recalcula o benefício fiscal Eu em vou. cima deles? Ansiosa. Tô confusa nessa parte. Não, ansiosa. Não, que bom, é isso aí. Ou eu estou muito devagar, é um pouco ansiosa, mas eu vou explicar, não, aquilo Ah, eu ali. tenho ansiedade sim, professor. Eu também sou ansioso, vocês já observaram, né? Não, que bom, Gisele, é isso aí. Pelo menos quebra a nossa monotonia, a mim também. Eu sei que existe vida por trás dessa tela aqui. Antes que eu continue um pouquinho, só para dar uma respirada, o Rafael Gomes não apareceu aí ainda. Já estão, acho que todos completos. Hein, Rafael? Rafael Gomes, nada. Precisava dar um recadinho para ele. Opa, o que eu fiz aqui já? Ok, vamos lá. Perfeito, Gisele. É isso aí. Vamos para frente agora. Vamos terminar isso aqui. Vamos abrir aqui. Mas é isso mesmo. Às vezes tem o seu lado positivo também. Ok, eu disse para vocês, esse é o nosso grande objetivo. Até devia botar uma tarja amarela aqui, vou ver se eu enfeito um pouquinho isso. Esse é o nosso objetivo. Mas eu digo para vocês, se nós pararmos aqui, a gente está entregando a mim mesmo, ao nosso diretor, ou seja lá quem for, ao nosso cliente como consultor, um DRE pela metade. Que deu o lucro líquido? Que o DRE fecha com lucro líquido, é isso que eu preciso chegar. Bom, então, a partir daqui, eu vou devolver, sou obrigado a devolver aquelas rubricas que eu tirei. E aí, me oportuniza eu demonstrar para vocês o que é que aconteceu aqui. Quando aqui o DRE contábil ele fica mais bonitinho, porque esses cálculos não precisa ser demonstrado para ninguém. Isso é só para nós técnicos que a gente precisa saber que existe. Mas eles ficam de forma implícita. Mas olha o que acontece aqui. Ó. Vamos ver aqui. Ó. Primeiro passo, objetivo. Eu devolvo aquilo que eu tirei. Eu não tirei despesas financeiras, então depois do lucro operacional líquido, eu devolvo as despesas financeiras. 800, vamos ver onde que está aqui? Despesas financeiras, devolvi. Só que observe o seguinte, aqui eu digo assim, eu calculei uma informação, isso é novo para vocês, um benefício fiscal que é a alíquota de 20%, 25%. O que significa isso? Benefício fiscal é um ganho que eu tenho por deixar de pagar o imposto. Na verdade, é uma entrada de caixa, mas não em dinheiro, e sim em termos de crédito. Então, se eu estiver devendo imposto de renda, isso é uma moeda que eu posso diminuir o meu imposto de renda. Mas vamos entender um pouquinho. Observe o seguinte, quando eu apurei o meu lucro operacional, eu botei como despesa. Vocês concordam que depois do meu lucro bruto, se eu botar qualquer despesas aqui, o meu lucro operacional diminui. Assim também como, observe o seguinte, ó, até esqueci de falar sobre esse item aqui, mas não tem problema.
toda vez que eu boto qualquer tipo de despesa, o meu lucro operacional ou o meu resultado antes do imposto de renda, ele é reduzido. Vocês concordam? Eu tenho um lucro, coloco qualquer despesas aqui, esse lucro vai ser diminuído. O meu lucro operacional vai ser diminuído. Mas diminuído significa que se meu lucro operacional for diminuído, na hora que eu calcular o imposto de renda, que a gente já sabe que é de 20%, eu estou deixando de pagar. Então, se eu tenho uma despesa aqui financeira de 800, aqui está tudo em forma conjunta. Mas se eu estou tirando 800 reais aqui, o que significa? Que na hora que eu calculo meu imposto de renda, em cima do meu lucro, como o meu lucro está diminuído, eu estou deixando de pagar imposto de renda o equivalente a 25% dos 800. Então, estou deixando de pagar. Significa que isso é um crédito fiscal, é um benefício fiscal. Isso vai ser registrado em outra conta, que quando eu tiver que pagar o imposto de renda, eu vou diminuir. Então, veja bem, despesas financeiras eu coloquei. Se eu coloquei despesas financeiras, significa que eu estou diminuindo o meu lucro operacional. Se eu estou diminuindo o meu lucro operacional, eu estou deixando de pagar o equivalente a 25% sobre essa despesa. Então, o que eu estou deixando de pagar? R$200. Tá, professor, por favor. Certo. Vamos lá. Repete essa segunda parte de novo, por Isso, favor, que ok. agora eu já me perdi tudo de novo. Isso, ótimo. Vamos fazer o seguinte, eu esqueci de mostrar para vocês, lembra que eu disse para vocês, que além das despesas financeiras e receitas financeiras que estão dentro desse contexto que a gente quer lidar, apareceu também, lembra que eu falei para vocês, que eu chamei de SHAPE, a variação, resultado financeiro líquido, que na verdade é uma despesas menos receitas não operacional. Como aqui a contabilidade já identifica como não operacional, concordam? Ela já naturalmente tira desse ambiente aqui. Então nós não precisamos retirar. Tá certo? Nós não precisamos retirar. Tudo bem aqui? Era só voltando um pouquinho. Então observe o seguinte, eu para apurar o lucro operacional, nesta questão aqui, eu tirei daqui aquelas rubricas o qual eu disse que eu preciso retirar para encontrar o meu lucro operacional líquido. Concordam até aqui? E que existem algumas receitas e despesas financeiras não operacionais que elas já estão fora naturalmente pela contabilidade, com qual nós concordamos também. Então, nós não precisamos tirar. Então, observa. Então, quando nós estamos elaborando, a gente vem descendo aqui, ó, mano a mano, sem nenhum problema. Tirei aqui. Bom, ele apurou o lucro operacional, então é hora de eu apurar o meu lucro operacional. Que aí eu apurei aqui, ó, meu lucro operacional, que eu vou chamar de genuíno. Daqui para frente, ele naturalmente já retirou tudo. Então, quando chega nesse nível aqui, ó, lucro operacional genuíno, eu vou precisar, dentro da nossa regra, calcular o imposto de renda, porque nós vamos trabalhar com lucro operacional líquido, o LOL. Bom, pergunto para vocês, até aqui está claro? Eu vou voltar outra vez nas informações abaixo. Está claro? Sim ou não? Eu não estou vendo vocês no áudio. Aí, pessoal. Até aí sim. Ok, professor. isso. Alexandre, perfeito. Até aí está claro. Para todos, espero que todos estejam claros. Preciso pelo menos de um que diga, está claro. Não tem problema. Ótimo. Então vamos para lá. Então deixa eu explicar uma coisa aqui. Deixa eu aumentar aqui e vou conversar. Foi o Alexandre, né? Falou, né? Alexandre, raciocina comigo aqui, ó. Vamos voltar aqui, só para explicar o porquê dessas rubricas aqui embaixo. Primeiro, depois do lucro operacional, eu preciso devolver aquelas rubricas que eu tirei. Perfeito? Isso também ficou claro, com certeza, né? Eu vou devolver. Como é que eu vou devolver? Primeiro passo, eu tirei despesas financeiras. Eu vou lá e repito, eu reponho essas despesas financeiras. Só que, na verdade, as minhas despesas financeiras não foram efetivamente 800. Olha o que aconteceu. Quando eu estou apurando o lucro operacional aqui, tá certo? Eu vou calcular o imposto de renda. O imposto de renda, ele é baseado em cima do lucro operacional. Vocês concordam? Aqui tem o lucro operacional com essas rubricas, depois ele considerou uma não operacional e ele apurou aqui um lucro, que a gente chama também de operacional, mas ele chama de resultado antes do imposto de renda. Aí eu vou calcular em cima desses 1.900. Vocês concordam que esses 1.900 já foi retirado várias despesas daqui?
Foram. Porque eu tinha um lucro bruto, incluí essas despesas, apurei meu lucro operacional, que já diminuiu, olha só, lucro bruto 7, lucro operacional 2.200, tirei também na operacional e apurei meu lucro final antes do imposto de renda de 1.900. Então, vocês observem que dentro daquele valor que eu comecei lá de cima, foram retirados. Então, quando eu aplico a alíquota do imposto de renda sobre o resultado antes do imposto de renda, o que significa? Que essas despesas que diminuíram o meu lucro, eu estou deixando de pagar. Deixando de pagar o quê? 25% sobre cada uma delas. Perfeito? Como aqui eu tirei algumas, então eu estou fazendo esse mesmo processo de forma aberta. Então, despesas financeiras, eu devolvo lá 800. Se é uma despesas financeiras, e sobre essa despesa financeira foi diminuído o meu lucro, o que significa? Que na hora que eu calcular o imposto de renda, eu vou identificar aquele valor que me beneficia, que eu deixei de pagar. Então, na verdade, as minhas despesas finais foram de 600. Se não entenderam, vou repetir até entender, antes da gente continuar para baixo. Ficou claro? Eu não estou vendo vocês, pessoal. Tá, professor, então assim, ó, Sim, essa vamos. parte da despesa financeira, Uhum. ela originalmente tem um valor de 800, aí Certo. como tem um imposto de renda de 25% ali, que seria a alíquota cobrada, Sim. que não foi paga porque ela foi retirada, então o valor original dela, menos essa alíquota, é o valor que fica novo agora? Tipo, É isso, 800 menos é isso 600? aí, é o novo valor. Exatamente isso, Alexandre. Exatamente isso. 800 menos 200. Né? É, Porque aqui, ó, aqui está registrado 800. Mas quando eu diminuí do meu lucro e calculei, então eu deixei de pagar 200. Embora não esteja representado aqui, mas como eu mexi, eu baguncei o coreto aqui, eu tenho que usar o mesmo processo individual. Tá certo? Deixa eu dizer para vocês o seguinte, mais uma coisinha. Por que é chamado de benefício fiscal? Porque ela não é uma unidade monetária, ela não é dinheiro. Significa que a contabilidade registra um crédito, vamos chamar assim, um crédito, um direito que eu tenho, quando eu tiver que recolher o imposto de renda, tiver que pagar o imposto de renda, eu posso utilizar isso aí para diminuir o meu pagamento. Como isso aí é uma moeda que não é financeira, ela é fiscal, mas ela age da mesma forma. Eu estou deixando de pagar, eu tenho um benefício fiscal. Não sei se eu consegui me fazer entender. Sim ou não? Hein, Alexandre? Já que foi o pai da criança hoje, o que tu acha? sim, Deu para entender isso? É aquilo que tu falaste. deu sim. Né? Eu tenho umas despesas financeiras, embora esteja, vou repetir aqui, ela esteja incluída aqui, ó, ela foi diminuindo o meu lucro. Olha, eu tinha 7 mil, aí ó, isso aqui foi diminuindo, as despesas aumentando, mas aqui diminuindo. Bom, cheguei num veredito final aqui de 1.900. Quando eu calculo 25% sobre 1.900, significa que esses 475 significa que são os créditos que eu tenho por não pagar imposto de renda sobre esse valor aqui, ó, sobre todos eles. Eu calculei, na verdade, se eu tivesse que fazer ele de forma aberta aqui, para dar os 475, o que eu teria que fazer? Vamos supor, ia pegar lá, vendas, é uma despesa de venda, eu ia fazer 25 em cima de 1.000, 250. Tá certo? 25% em cima de 1.500, ia botando aqui. Que ao invés de estar agrupado, ela estaria discriminado aqui. Mas a gente não faz isso. Então, cada despesa financeira que aqui está toda ela agrupada, eu calculei uma por uma. Tá certo? Cada uma delas eu calculei 25. Significa que eu estou deixando de pagar o equivalente a 25% de imposto de renda sobre cada despesa que eu tenho. Aqui é uma forma diferente de fazer. Quando eu estou querendo demonstrar essa forma financeira, eu acabo deixando claro o que foi feito aqui. Poderia ser feito aqui, ó. Poderia ser aberto aqui, mas não precisa. Isso aqui é uma coisa muito nossa, né? É uma informação muito, muito particular, né? Só para terminar. Bom, posso ir para frente? Alexandre, agora tu vais conduzir toda a turma. Posso ir para frente? Se alguém botar aí no WhatsApp para ti, olha, não entendi, volta, tu diz, olha,
Não sou eu, mas não interessa. Até pode, Ó, pessoal, não confia em mim não, que aqui é fogo no parquinho, hein? Por mim pode ir. É isso? Tá bom. Pessoal, aí, vamos lá. Então tá. Aqui, ó. Agora, lembram aqui, ó. Agora é o seguinte. Eu tirei uma receita financeira. Opa! Então eu retirei. Então eu preciso colocar. Lembra que eu disse para vocês que eu tirei receitas financeiras, 500? Agora eu estou botando. Só que é o pensamento inverso. Receitas financeiras, quando entram, elas não diminuem o lucro, elas aumentam. E toda vez que eu tiver lucro sobre esse valor, eu vou pagar. Nas despesas é um benefício fiscal, mas na receita eu tenho que pagar. Porque imposto sobre a renda, imposto sobre o lucro. Então o que está fazendo aqui? Toda vez que tiver uma receita financeira, ele engorda o lucro. E, consequentemente, o governo vai querer dar uma mordida nesse lucro. O equivalente a quanto? 25% sobre o valor da receita. Então, olha o que eu fiz aqui. Ó. Aí aqui não é chamado de benefício fiscal, e sim o pagamento efetivo do imposto de renda. Então, as receitas financeiras aqui eu coloquei de volta, eu somei, né? E aqui calculei os 25% sobre o 500 e vou diminuir. Significa o seguinte, aqui olha a diferença, aqui eu pago imposto de renda. Então, na verdade, as minhas receitas financeiras não foram 500, foram 500 menos os 125 de vocês. Menos os 125 que eu tive que pagar. Perfeito? Então, foi o que aconteceu aqui. Ó. Toda vez que tiver lucro, ó, quando existe um determinado lucro, o que a gente faz? Calcula o imposto de renda e isso é recolhido aos cofres públicos. Então, só que aqui quando aconteceu, ó, esse 500 aqui aumentou meu lucro operacional e eu tive que pagar. Né? Então, olha o que aconteceu. 500 eu coloquei como positivo, calculei os 25%, só que eu não vou deixar de pagar, eu vou pagar. É a mesma coisa aqui. Se eu tivesse que colocar de forma discriminada, eu faria aqui, ó, vendas é uma despesa, é 25% menos 1.000. Administrativas, né? Quando chegar em receitas financeiras, é 500 vezes 25, e aí eu vou tirar das receitas financeiras. Tá? Então, na verdade, então o que vai acontecer aqui? Ó? 500 menos 125 vai dar 375. O que sobrou para a empresa? R$375. Isso aqui foi tirado. Isso aqui realmente nós vamos ter que pagar. Olha o que aconteceu com as despesas financeiras. Como ela diminuiu o meu lucro, então o governo me permite que a minha despesa não seja de 800, seja apenas de R$600. Tá certo? Alexandre, nosso carro-chefe de hoje. Deu para entender justamente a diferença de um pelo outro? Pelo que eu entendi aqui, professor. Sim. Tá me ouvindo? Perfeito. Eu vou colocar o microfone para cima. Pelo que eu entendi, é a operação inversa, né? No Exatamente. outro você restituía e esse daí você tira da restituição, né? Perfeito, Alexandre. É isso aí. É uma continha e não é difícil de entender, né? Vai ficar assim padronizada. Como tu dizes, né? As despesas financeiras me possibilita, vou até usar essa expressão boa, me possibilita eu restituir parte dela. Por quê? A despesa. Por que me permite? Porque eu diminuo o meu lucro. Se eu diminuo o meu lucro, eu deixo de pagar menos imposto de renda. Se eu deixo de pagar menos imposto de renda, isso para mim é uma moeda. Só que não é financeira, é fiscal. Né? Eu vou utilizá-la de outra forma. Quando eu for apurar, quem faz contabilidade ir lá ver como é que apura lá o imposto de renda e tal, e aí aproveita isso lá. Aí, que não é o nosso objetivo agora aqui, entrar no mérito contábil. Certo? Bom, então vamos para o terceiro. E aí eu vou descendo, né? Eu vou descendo aqui, ó. Tirei todas essas aqui, apurei meu lucro operacional, mas eu vou descendo para ver se eu encontro outras rubricas. Sim, encontrei outra rubrica que coincide com o nosso raciocínio, que é o resultado financeiro líquido operacional. Ou seja, são despesas e receitas financeiras que não têm nada a ver com a atividade fim da empresa. São outras despesas. Não são nem aquelas que eu falei, como receitas financeiras vêm de aplicação financeira e despesas vêm de juros. Esses resultados financeiros, essas despesas financeiras ou receitas financeiras, elas são outras fora do que eu estou falando. Por exemplo, venda de equipamentos. Pode ser uma receita financeira que não tem nada a ver com operacionalidade. Né?
É uma despesa financeira. Eu gastei para fazer uma limpeza no terreno, né, que não tem nada a ver. É uma despesa, vai ser lançado, vai ser registrado, mas não tem nada a ver com a despesa operacional. Né? Até essas duas aqui, como entende a contabilidade, elas até, vou dizer o seguinte, eles entendem como fazendo parte de uma atividade operacional desde que de curto prazo. Mas a gente quer ser mais rígido, a gente quer utilizar aquele conceito bem rígido, né? Que eu quero ver qual é o potencial da empresa independente do nível de endividamento dela. Se ela está dando lucro ou prejuízo, quer saber a capacidade dela de produção. É isso que a gente interpreta. Bom, logo, esse aqui, ó, resultado. Que resultado é esse? A gente já explicou que é despesas menos receitas, né? Está lá negativo, então esses 300 aqui é negativo. Então eu devolvo também, sou obrigado a montar todo a minha demonstração de resultado. Devolvi aqui, ó, coloquei resultado. Observe, se ela está negativa, se ela é negativa, significa que houve mais despesas do que receita. Então, esse resultado financeiro líquido não operacional, eu vou considerar como uma despesas financeiras. E se é considerado como uma despesa financeira, a mesma coisa. Ó, eu tenho um benefício fiscal. Se ela é uma despesa, diminuiu o meu lucro e eu deixei de pagar o quanto? Equivalente a 25% sobre 300. Então, eu deixei de pagar R$ 75. Então, benefício fiscal. Ela caminha, ela age da mesma forma que despesas financeiras. Por quê? Está aqui a informação, ela me diz que é negativa. Se ela me diz que é negativa, esse resultado significa que teve mais despesas do que receitas, e então ela está diminuindo o meu lucro. Se está diminuindo o meu lucro, eu estou deixando de pagar, e por isso que eu chamo de benefício fiscal. Pronto. Ô, professor, Sim, deixa eu fazer uma outra pergunta. Esse sim. benefício fiscal, ele sempre vai ter o valor do imposto de renda na porcentagem? No caso? Sempre, para todos eles. Justamente, olha só, Alexandre, se a gente pudesse... Quanto é que eu paguei de 475 aqui? Observa aqui. O que foi? Isso aqui foi tudo de imposto que eu paguei. Significa que se eu abrir isso aqui, eu teria que fazer esse mesmo processo aqui, ó, no balanço. Tá certo? Ó, vendas é 1.000. Então eu pegaria, botava aqui 1.000 vezes 25%. Então eu botaria menos. E assim eu ia fazendo esse processo aqui, eu colocaria aqui. Mas veja bem, a contabilidade tem razão. Isso não interessa. Interessa que esse valor esteja correto. Quando eu estou fazendo um trabalho de prospecção, de conhecimento do potencial da empresa, isso é um relatório interno nosso. Né? Então, por isso que eu estou abrindo aqui. Tá certo? E aí, não tendo mais nenhuma outra rubrica, o que eu vou fazer? Não tendo mais nenhuma rubrica, eu vou fechar meu lucro líquido operacional. E esse lucro, então, essa contarada toda aqui que eu fiz, ele tem que bater com o lucro líquido do exercício. O que significa? Que eu mudei a ordem do meu produto aqui, né? Peguei a matéria, vamos supor, para montar um bolo. Estou imaginando assim, montar um bolo. Botei em ordem diferente para entender os ingredientes, mas tem que sair um bolo igualzinho como a contabilidade definiu que é. E aí eu defini aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho o meu DRE gerencial ajustado, eu posso botar um do lado do outro. Um é uma visão contábil, outro uma visão gerencial, voltada ao conhecimento da atividade operacional da empresa, os valores e os resultados são os mesmos. Mas, eu digo para vocês, o que eu preciso é esse valor aqui. É isso que eu vou me ater. Daqui para frente, eu não quero entregar um meio bolo, eu não quero entregar um bolo pela metade. Eu quero entregar o bolo completo. Então, por isso que a gente conclui. Né? É claro que nós vamos usar essa informação aqui. Até essa prova real aqui que a gente faz para apurar o lucro líquido operacional, é só para saber se a gente não errou durante todo o nosso processo, durante todo o método. Porque se não bater, alguma coisa de errado já tem. A gente tem que repetir. Talvez a prova dos 9 aqui.
Pessoal, antes da gente ir para frente, eu tenho que repetir isso aí 300 vezes para ficar bem na massa do sangue. Se tiver dúvida, perguntem por que é isso, por que é aquilo, não entendi outra vez, repito, qual é a parte que não entendeu. Deixa eu só fazer uma continha aqui, até para aquilo que eu estou falando, uma coisa aqui. Então, só um minutinho, vamos dar uma descansadinha aqui. Deixa eu pegar aqui 800 menos 200 dá 600. Eu peguei 125. Não, deixa eu ver aqui. O que eu paguei de imposto? É um outro raciocínio que eu estou tendo aqui, só para demonstrar para vocês aqui. Isso vai ajudar 125. Benefício. Ok, não, está fechando aqui um raciocínio aqui que eu estou montando, para tentar explicar de uma forma diferente aqui. Vamos ver se funciona aqui. 5 mais 125 menos 75 mais. Então, vamos ver se ajuda vocês aqui. A gente vai, em outras turmas eu não expliquei essa fórmula aqui, essa maneira de interpretar. A gente vai conversando, vai entendendo, vai demonstrando. Observe uma coisa, que embora eu mexa aqui, embora eu coloque numa ordem diferente, para atender um dos meus objetivos, os números têm que bater. Quanto é que eu tenho que, no fundo, pagar de imposto de renda? 475. Aí disse, professor, mas olha só, se eu pegar e começar a pegar a conta e tentar simplificar, apurar tudo, observe o seguinte, vamos ver aqui, ó. O primeiro imposto de renda que eu disse que nós temos que calcular. Então eu tenho que pagar 625, botando aqui na máquina, menos, negativo, paguei. Aí eu vou continuando. Opa, aqui apareceu que eu deixei de pagar 200. Vamos ver se o que eu estou falando é verdade. Então, 200 mais. Então eu tive um crédito. Depois, opa, paguei 125. 125 menos. Opa, ganhei 75. Se eu fizer isso, se eu fizer essa continha aqui, pegar meu imposto de renda menos, o crédito eu somar e os demais que for negativo eu retirar, ele deu exatamente menos 475, vocês podem provar depois, que é exatamente o que eu estou pagando aqui. Está vendo? Então, essa fórmula, esse valor aqui, que é 75, ele também bate aqui, dessa mesma forma. Só que, como eu mexi nele, eu tenho que devolver todas as informações e essas informações têm que estar condizentes com aqui abertas e aqui fechadas. Não pode ser diferente. Então, olha, lucro líquido igual, né? O imposto de renda final que eu tenho que pagar, se nós começarmos desde lá de cima, assim, ó, esse eu paguei, esse eu recebi, esse eu paguei, vai dar exatamente menos 475, foi o que eu paguei. Tá certo? E o resto foi todo um processo que eu utilizei para identificar o meu objetivo principal, né, que é o lucro personal líquido. E aí, meus amigos, o que vocês acham aí? Vamos repetir aí, antes que a gente vá para... Porque se a gente entender bem esse exercício aí, os demais são só complementos. Né? Alguém tem dúvida de alguma rubrica?
não deixem de falar, olha, lembrem que o sucesso está a gente não deixar passar essas informações aqui. Ana, tudo bem? Dizer, acho que para ver se entendemos mesmo só testando. Também. É isso aí. Então vocês vão ter... Isso é verdade, Gisele. O que a gente faz? Com aquilo que a gente estudou, agora a gente pega esse aqui é o contábil, já está resolvido, mesmo resolvido, tento interpretar e fazendo à mão. Né? Nesse primeiro momento, eu só estou demonstrando para vocês todo o processo que a gente vai utilizar. E ele vai ser sempre dessa forma. Né? Se a gente tem em dúvida o porquê, então eu posso explicar aí quantas vezes vocês quiserem até a gente entender. Tá? Dou uma repetida no geral aqui, antes da gente ir para o exercício número 2, que também é um repeteco, mas aí cada exercício vai ter um pouquinho de informações. Eu queria esgotar isso aqui com vocês. Então, eu vou fazer um trabalhinho aqui. E vai e volta, mas eu digo para vocês. Então, deixa eu fazer um resumo geral. Vou voltar lá. Eu fui convidado para identificar numa determinada empresa se ela está sendo competitivo com aquilo que ela se comprometeu a fazer. Se eu tenho uma empresa de prego e quero ganhar dinheiro com prego, eu estou ganhando dinheiro fazendo prego? Sem a influência dos aspectos financeiros, nesse primeiro momento? Ou seja, se eu tenho dívida ou não tenho dívida? Ou seja, mesmo que eu tenha uma empresa que está dando prejuízo, eu não posso dizer imediatamente, olhando direto assim, só pelo lucro, dizer assim, não, a empresa não está ganhando dinheiro com aquilo que ela se propôs. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, olhando diretamente para o lucro. Porque o lucro líquido é a última rubrica a ser apurada, depois que eu colocar todas. E se eu, por exemplo, tiver alguma, principalmente dívidas, e colocar para bater do meu lucro, é possível que eu, mal gerenciado essas dívidas, ela me dê prejuízo. Mas isso não caracteriza que ela seja um diamante, uma pedra preciosa. E como é que a gente vê isso? Exatamente usando esse procedimento. Então eu vou lá, sento na empresa e digo. E outra coisa, se a gente for fazer um estudo real, a gente não pega só pega os últimos 5 anos para trás. Né? Nós não vamos fazer aqui porque não há necessidade. Para fazer uma análise assim, se ela vem ao longo do tempo com esse mesmo potencial. Porque a gente pode dizer também o seguinte, que uma empresa também pode se depreciar não só pelas dívidas assumidas, pode depreciar pelos recursos humanos que ele tem, pela forma de gerenciar os recursos humanos, pelo todo o material obsoleto, por não ter nenhum tipo de criatividade, maltratamento, existem vários, além disso, além da dívida. Mas se a empresa se por acaso eu apurar o meu lucro operacional, independente do nível de endividamento, ainda ela não está sendo competitiva, aí eu vou começar a analisar a parte operacional dela. São os equipamentos, são as pessoas, o meu produto é de qualidade, a matéria-prima é de qualidade, aí começa a entrar num segundo momento. Tá certo? Bom. Mas então, foi dado isso aqui, eu vou identificar. Então eu vou fazer, entre aspas, né, a mão. É como se eu estivesse construindo, por isso que eu deixei a mão assim, intencionalmente. Tá aqui bonitinho, tá aqui bonitinho na empresa. Eu já fiz aqui de errado. Acho que eu aumentei, né? Então eu vou fazer isso aqui. Eu vou calcular meu. Quero saber se a minha empresa está ganhando dinheiro com aquilo que eu me proponho. Primeiro, o que eu tenho que fazer de primeira mão? A regra é, para saber esse tipo de informação, eu preciso buscar meu lucro operacional genuíno, ou até o meu lucro operacional genuíno líquido.
Ou seja, meu lucro operacional genuíno após o imposto de renda. E aí eu vou começar a repetir todas as rubricas à mão mesmo, claro, entre aspas, né, à mão. Claro que a gente vai digitar isso aqui, mas só para mostrar a diferença. À mão, o que nós vamos fazer? Então eu começo lá desde o primeiro item, receita operacional líquida, coloco. Menos os custos, menos o lucro bruto. Então, para economizar tempo, lucro bruto, tanto a contabilidade como a visão financeira, nós consideramos isso a mesma informação. Não sei se foi de manhã ou à noite que perguntaram, isso está muito ligado quase como fosse o EBITDA. Eu não sei se foi de manhã que me perguntaram, foi à noite, eu não sei. Né? Mas se não foi, também não quero misturar. É muito parecido com um indicador chamado EBITDA. Bom, mas o importante aqui, o linguajar bem básico aqui. Então, igual, igual. Isso nós não alteramos. Em todos eles, o lucro bruto, nós vamos repetir. A partir do lucro bruto, nós temos um componente aqui que de acordo com a contabilidade, ela vai chamar de despesas e receitas operacionais. Ela vai abater daquilo que eu ganhei. Então, são essas rubricas aqui. Até chegar ao lucro operacional dela, da contabilidade. E depois vai diminuir outros resultados ou outras receitas e despesas que não são operacionais, que também nós concordamos, até isso ela concorda. Eu digo, venda de terreno, como eu disse, venda de terreno é uma receita financeira, uma despesa, mandei cortar o terreno lá, gastei para fazer a manutenção, criei um muro, etc., que não tem nada a ver com a atividade operacional, mas ela é considerada uma despesa e aí ela já coloca como despesas operacionais, o qual nós concordamos também. Só que no nosso trabalho de retirar, nós não precisamos ter essa preocupação, porque a gente não vai chegar até lá. Elas já tiram por nós mesmos. Então, o que a gente tem que buscar? A hora que debater com o lucro operacional da contabilidade, nós paramos. Por quê? É isso aqui que eu quero ajustar. E aí eu vou começar a colocar. Vendas. É uma daquelas 4? Não. Vamos até fazer isso. Não estou nem perguntando para vocês se ela é operacional ou não. Se depois vocês quiserem saber se venda é ou não, a gente discute. Mas para ser bem básico. Administrativas, não mexemos. Pessoal, não mexemos. Despesas financeiras, opa, tiro. Receitas financeiras, tiro. Bom, aí ela apurou o lucro operacional. Como eu cheguei até aqui, eu também vou chegar no meu. Com as minhas que eu retirei. Aí eu gero o meu lucro operacional, que a gente chama de verdadeiro para diferencial da contabilidade. Que a gente considera o verdadeiro lucro operacional. Bom, daqui para frente eu disse para vocês, como da mesma forma que a contabilidade calcula o imposto de renda, que ela apura o lucro líquido, eu vou querer calcular, para poder fazer uma análise, o considerado lucro operacional líquido, vamos chamar de genuíno, é depois do imposto de renda. O que eu quero dizer? É com essa informação, depois de eu pagar os meus impostos, é que eu vou fazer a minha análise. Isso eu determinei, é isso que eu quero. Tá certo? Embora a contabilidade apure depois de tudo, eu vou apurar já o imposto de renda logo depois do lucro operacional genuíno. Por quê? É aquilo que eu estou querendo buscar, é essa informação que eu estou querendo buscar. Feito isso, eu digo, está pronto, a nossa análise vai partir daqui, eu digo, nós não podemos entregar um demonstrativo pela metade. Eu tenho que respeitar os procedimentos contábeis e financeiros, gerenciais, entregar da mesma forma como ele me entregou. E o que eu preciso fazer? Daqui para frente, é uma prova dos 9, né, e é uma conciliação, vamos chamar assim. Como a gente faz assim, uma conciliação bancária, eu vou ver se essa informação que eu apurei aqui, ela está certa ou está errada. E quando eu tenho que devolver por eu ter mexido nela toda, eu preciso usar alguns procedimentos que foi utilizado aqui, que estão embutidos aqui, e que aqui eu estou demonstrando para vocês. Por exemplo, eu tirei despesas financeiras. Vou devolver. Sei que é negativo. Eu sei que se foi uma despesa, eu diminuí o meu lucro operacional. Né? Eu diminui meu lucro operacional. E na hora de calcular o imposto de renda, eu estou deixando de pagar o equivalente a 25% dessa minha despesa.
25% em cima dessa minha despesa, que é R$ 200. Perfeito? Então, na verdade, eu só estou demonstrando aquilo que a contabilidade já fez. Então, toda vez que houver despesas, eu vou ter um benefício fiscal. E sempre vai ser em cima de quê? Da alíquota que eu busquei aqui, ó, 25, e que foi calculado no próprio balanço. Bom, devolvo, essa é sempre a mesma rotina, a mesma ladainha, o mesmo mantra. Vou devolver receitas financeiras. Devolvido financeiro. Só que aqui é positivo. Receitas financeiras engrossam o lucro. Se eles engrossam o lucro, efetivamente eu vou pagar sobre isso. Porque o imposto de renda, em cima das receitas, é o que eu tenho que pagar. Porque é imposto sobre o meu lucro. Então, aqui, toda vez que tiver receita, eu paguei efetivamente 125. Porque meu lucro engrossou e eu paguei 25% sobre o meu ganho. Então, esses 125 também fazem parte desse resultado final de 475. Bom, menos... Aí outra coisa. Bom, vou continuar. Eu vou terminar meu demonstrativo. Lembram que eu resolvi o problema aqui? Aqui nós tanto a contabilidade como os financeiros concordam da mesma forma. E quando eu apurei meu lucro operacional líquido, eu não utilizei essa rubrica, mas eu tenho que devolver. Olha só, eu estou montando. Então, resultado, estou botando de volta. É 300. Por que é 300 aqui? Porque ele está dizendo que o resultado financeiro líquido, ou seja, a diferença entre receitas e despesas financeiras não operacionais, foram de 300. Então, tem mais despesas do que receita. Então, eu registro como uma despesa, ajo da mesma forma como uma despesa. Então, isso aí diminuiu o meu lucro e eu deixei de pagar o equivalente a 25% sobre 300. Então, deu 75. Não tem mais rubrica nenhuma, né, porque aqui em imposto de renda também eu calculei de forma diferente, e preciso apurar meu lucro líquido. E apuro meu lucro líquido operacional, que bateu com o mesmo valor. Lembrando, não falei isso ainda para ninguém, que se nós quiser, além da gente ter esse valor, se quiser verificar se os impostos estão corretos, que aqui ele está pagando 475, é só eu juntar todos os pagamentos e ganhos de imposto de renda, que vai dar o menos 475. Teste em casa depois. Menos 625, mais 200, menos 125, mais 75, vai dar menos 475. Eu fiz agora e deu certo. Dúvidas, críticas, o que a gente pode fazer? Sempre vai ser essas rubricas que vamos ter que analisar então? Yes, exatamente. Por isso que eu digo, esse modelo, esse primeiro momento, é um momento bem mecânico. Na verdade, quem nos propôs foi a contabilidade. Ela, para chegar naquilo ali, gastou muito fosfato, gastou muito, de tal forma que virou até de forma mecânica, porque sempre que fizer isso é aquilo que a gente está querendo chegar. O que vai ser diferente um pouquinho, assim diferente? Quer dizer, o procedimento é o mesmo. Quando eu der balanços reais para vocês, então a gente precisa fazer uma pequena interpretação, um pequeno ajuste entre a teoria e a realidade. Mas é o mínimo que a gente já capta de momento. Só para vocês terem uma ideia, como a gente falou aqui todas as informações nesse primeiro momento. Mas o que é esse resultado financeiro líquido operacional? Lembram que se vocês voltarem lá nos slides, eu falei para vocês, eu a chamei de xepa, lembram? De variante, né? Vamos lá, voltar aqui, só para demonstrar, só para matar a cobra e mostrar o pau. Vamos ver aqui. Acho que é aqui, ó. Tudo montado dentro dos conceitos. Nós temos que fixar esse conceito. Depois a gente vai para a prática, e aí com esses conceitos a gente vai fazer
um leve esforço de interpretação do mercado. É aquele negócio, não? A gente deixa de falar, a gente vai deixar de falar o economês e o financês e vai usar os jargões de mercado. Mas é fácil identificável e não há condições de enganar. Só não está escrito exatamente ipsiliteris como está escrito. Mas olha só, as variações, as xepas, as variantes, na verdade, né? Quer dizer, existe as despesas financeiras e receitas financeiras consideradas operacionais pela contabilidade e as não operacionais. Só que elas podem ser escritas dessa forma, de forma contracta. Né? Tantas as duas. Ó. Perfeito? Esse aqui a gente não precisa ter esforço nenhum, porque a própria contabilidade retira e a gente não precisa nem retirar, que ela já retira. Só precisamos, na hora de fechar nossa demonstração de resultados, colocá-la de volta. E aí a gente vê se é negativa ou positiva e age da mesma forma como a gente conversou. Então, está lá registrado. Então, Alexandre, como é que foi? E aí, deu para entender? É claro que para fixar mais, a gente tem que dar uma repetida algumas vezes, porque só olhando assim, primeiro tem que entender o mecanismo. Depois mesmo a gente às vezes entendendo o mecanismo, na hora de fazer, se engana, normal, então tem que repetir uma, duas vezes, pouca coisa já mata. Ok? Vamos para um segundo exercício, respirar um pouquinho. Hoje vai ser uma saraivada de números, mas dentro do mesmo raciocínio. Né? Vai ter algumas variações, mas o raciocínio, o mecanismo é o mesmo. Por isso que esse capítulo é bem fácil de entender, para aquecer a nossa cachola. Sim, Ana Paula, é bem assim mesmo, bem dentro desse modelo. O que eu vou fazer para vocês? Esse modelo é um modelinho assim, ó, como é que eu vou dizer para vocês? Acadêmico, certinho, que às vezes é encontrado na prática. Depois desse aqui, depois que vocês treinarem nesse aqui, eu vou dar os balanços, aí é que está um diferencial. Eu vou dar os balanços que acontecem na prática. Então a gente só vai ver uma pequena formatação diferente, mas o processo é sempre o mesmo. Tá certo? Então eu quero a mesma coisa do que, por exemplo, aqui perto da minha casa, aqui no apartamento, tem a autoescola. Então primeiro a gente tem, assim, primeiro a gente tem a parte teórica, tá certo? Depois a gente senta no carro e diga, agora vamos fazer o que a gente... Na verdade, não é diferente daquilo que a gente explicou, mas a gente vai encontrar um ambiente diferente, que a gente vai conciliar entre a prática e a realidade. No momento em que eu começo a conciliar um com o outro, assim, daqui a pouco vira comum e a gente está dirigindo sem querer. Como andar de bicicleta, etc. Vamos andar de bicicleta, ó. Primeiro, vamos fazer isso, bota uma perna para fora, anda, pega o impulso e tal. Até a gente, a mesma coisa. O procedimento é o mesmo. O balanço que eu vou passar para vocês de real, a gente vai fazer e vai discutir, vai ser, eu quero que vocês tenham contato com a realidade. E aí, como é que a gente faz? Mas isso está totalmente diferente da contabilidade dos conceitos. Não está. E se por acaso tiver um pouquinho diferente, eu dou os macetes todos. Para acalentar todos os que passaram por esse conteúdo, a dificuldade praticamente é zero. Claro, vocês estão vendo pela primeira vez, parece complicado. Mas o que eu posso dizer assim, não deixem acumular. Porque o que pega nesse conteúdo aí e os demais? Não é o cálculo que é difícil, é a quantidade de informações minuciosas. Por isso que vocês têm que ir fazendo e anotando, tirando as dúvidas,
porque daqui a pouco tem um conjunto de informações que a gente até pode ter uma noção geral, mas não chega no resultado final correto. Tá certo? Professor, tudo bom? Sim, pode falar. Oi, Eileen, tudo bem? Ô, pessoal, Tudo bom, jóia? professor? Tudo jóia. Então, eu queria apresentar para vocês, ontem à noite eu apresentei o monitor da noite, que é o Pedro Magalhães, e hoje eu queria apresentar para vocês, em um minutinho aí da palavra, a nossa, que me permite dizer, a nossa querida Eileen. Ela já está, acho que no 4º semestre, né, Eileen? Participando da monitoria, e os resultados são muito promissores. Aquilo que eu digo para vocês, que muitas vezes é possível que eu não tenha, às vezes eu não consigo explicar, por falha do ser humano mesmo, mas ela que tem a mesma linguagem, a mesma idade do que vocês, ela conseguiu entender o que eu quis falar e ela consegue passar para vocês na linguagem de vocês. Então eu estou muito contente. Ela já está na 4ª edição, e não sei se depois, acho que por regra da universidade, infelizmente não vai poder participar. E aí eu vou chamar um de vocês aí, hein? Quero ver quem é a revelação nesse semestre aí, que eu vou contratar vocês aí, entre aspas. Então, Eileen, um minutinho é teu aí, fica à vontade. Tá. Então, oi, gente, tudo bom? Eu sou a Eileen. Eu vim só me apresentar para vocês rapidinho mesmo, vou ser monitora de vocês, como o professor falou. Eu já encaminhei para vocês um e-mail sobre os meus horários, mas só para repetir, vai ser quarta-feira, das 13h30 até as 6h, e quinta-feira, das 5 até as 8h30. Mas esses são meus horários fixos. Eu também mandei meus contatos de e-mail, WhatsApp, vocês podem me chamar literalmente qualquer hora, que sempre que eu conseguir eu vou responder. A gente marca, se vocês tiverem em trabalho, coisas assim, a gente pode marcar um horário que fique em comum entre vocês. E é isso, vocês podem. Eu sempre mando também um resuminho antes da prova para ajudar vocês a estudar. Isso, ela que inventou, hein, uma moleza para vocês, hein? Um mamãozinho com açúcar, né, Eileen? Para ajudar mesmo, estudar, orientar um pouquinho. Fiquem bem à vontade de me chamar, eu vou sempre tentar responder vocês o mais rápido possível. E, que nem eu falei, se vocês não conseguirem ir nesses horários fixos, podem me chamar no WhatsApp, a gente tenta achar um horário em comum. Eu estou bem à disposição mesmo, e eu desejo a todos um bom semestre. O professor é um ótimo professor, eu sempre digo que é um dos melhores da administração. Aproveitem e contem comigo para o que precisarem. Muito obrigado. Obrigado pelo elogio também. E vamos trabalhar junto, né, Eileen? Tem dado certo, né? A Eileen agora vai ser... eu vou ajudá-la no trabalho dela, orientar. Eu sei que ela todo mundo gostaria de ter uma orientanda como a Eileen, porque a gente diz A, ela escreve B, C, D, F, G, eu digo, ai, calma. E ela vai por si só. Então, é fácil orientar alguém desse nível aí. Mas bom dia para ti, muito obrigado, Eileen. Bom dia. Tchau, gente. Tchau, professor. Muito obrigada. Tchau, tá bom. Ok. Certo, pessoal? É isso aí, ó. Tá? Aí, ó, estamos aí com a equipe aí, que eu digo que uma equipe aí boa, hein? Uma equipe boa aí, pra gente tocar, sem problema nenhum. Quero desmistificar. Opa, isso? Quero dizer que finanças, claro, claro que chega a um determinado nível que nem eu consigo entender a matemática, né? É extremamente avançada, mas o para-trabalho do dia a dia, nas organizações, aí a gente domina. Nós dominamos, vocês dominam, eu domino. Beleza, então, pessoal? Vamos ver mais um, então, que eu quero fazer a nossa... Vou pegar a frequência aqui de vocês. Deixa eu pegar aqui a frequência, vou fazer... Oi? Ô, professor, Sim, Alexandre. tem a continuação desse exercício ali no PDF, é uma continuação ou já é outro exercício? É assim, ó, é a continuação desse raciocínio que nós vamos ver, né, no PDF, e com um balanço com outras rubricas, eu vou mostrar para vocês, mas é a continuação. Então são três exercícios e nós vamos falar sobre o mesmo assunto, vamos repetir o mesmo assunto. Lembra que eu disse para vocês que aparecem quatro rubricas? Despesas financeiras, receitas financeiras, equivalência patrimonial e juros sobre capital próprio? Observem que nesse aqui só apareceram as duas primeiras. Agora eu quero incluir mais uma rubrica, que ela tem um procedimento um pouquinho diferente.
O geral é a mesma coisa, mas quando eu trato, cada uma dessas tem as suas características, tá certo? Então agora vai ter um outro exercício que vai ter uma rubrica que acho que vai ser equivalência patrimonial, não sei o que vem ali pela frente, e que aí é 90% igual, só muda nessa nova que entrar, perfeito? É aquilo que eu digo. É um balanço, é a demonstração de resultados que eu apresentei, que não necessariamente tem todas, é assim que aparece na realidade. Neste caso apareceram as duas. Vamos ver o que aparece nas outras lá depois, tá? Perfeito? Tá bom. Então vamos aumentar aqui. Vamos aumentar e vamos para frente aqui. Deixa eu fazer aqui salvar os nomes dos participantes. Ó, fiz a chamada aí. Que bom que a princípio, pelo menos, o logado tem 16. Acho que a gente atingiu aí 98% aí. Valeu, obrigado. Vocês vão gostar, vocês vão aproveitar bastante, tenho certeza. Aproveitar bastante a parte prática, assim. Uma realidade prática. Vamos lá. Ok, então esse é o exercício número 1. Vamos ver o exercício número 2. Eu preparei 3 para vocês, desses assim acadêmicos. Observe. A mesma pergunta, a mesma ladainha, quero encontrar meu lucro operacional. Numa outra empresa agora. Aí me deu esse demonstrativo aqui. Opa, me deu esse demonstrativo. Eu vou começar a calcular o meu lucro operacional líquido, o lucro operacional genuíno, líquido, genuíno, lucro operacional genuíno líquido, ou seja, o lucro operacional genuíno após o imposto de renda, perante fui na empresa, aquela mesma história, né? Peguei o meu DRE. Pegando o meu DRE, eu vou, aquilo que eu vou dizer, vou botar a mão na massa e vou começar a repetir tudo a mesma coisa. Isso para vocês, olha só como é que, nesse segundo, vocês já vão começar a ficar cansados do repeteco. Lucro bruto, concordamos, e olha lá, lucro bruto, a mesma coisa. Repetimos. Só mão de obra. Aqui, ó. 6.500, 6.500. Ok, depois do lucro bruto, eu digo, entramos no ambiente contábil que nós vamos discutir, até chegar no lucro operacional contábil. Perfeito? Vamos lá. Vendas, administração, pessoal, resultado financeiro líquido. Ó, já aparece com uma rubrica diferente. Ao invés de aparecer receitas, despesas e uma outra rubrica aqui que eu já falei para vocês, resultado e equivalência patrimonial, apareceu de forma diferente. Apareceu a variante, a xepa. É isso que eu quero demonstrar para vocês. Ali poderia ter, depois de vendas, administração, pessoal, ao invés de ter resultado financeiro líquido, poderia aparecer receitas financeiras, despesas financeiras e resultado de equivalência patrimonial. Perfeito? Mas eu quis utilizar todas as possibilidades. Ela apurou o lucro operacional, ela mesmo retirou receitas e despesas que ela não considera operacional, igualzinho como a gente falou. Feito isso aqui, ela pegou o lucro, que é o resultado, né? Antes do cálculo do imposto de renda, usou a alíquota dela, que eu não sei qual é, e apurou o lucro dela. E aí vamos repetir a mesma coisa. Vou lá. Estou lá escrevendo, digitando, botei. Opa, vamos agora entrar no ambiente dela. Vendas eu retiro? Não. Administração? Não. Pessoal? Não. É brincadeira, mas é isso aqui. Não retiro. Opa, resultado financeiro líquido? Sim, retiro. Resultado de equivalência patrimonial? Sim, retiro. Então, o que ficou aqui? Somente aquelas rubricas o qual que eu não retirei, que foram essas duas. Ele apurou o lucro operacional e quando eu chego aqui, eu vou apurar meu lucro operacional. Daqui para baixo não me interessa mais porque é o suficiente. Daqui nós concordamos tudo ipsiliteris. Tirei. Então, esse ambiente meu aqui está sem essas duas rubricas e apurei o lucro operacional verdadeiro, genuíno, que é o LO. Perfeito, 2.700. Diferente de 1.600. O meu está maior porque eu tirei duas despesas. A princípio, duas despesas.
Ok. Qual é a regra? Olha o repeteco. Feito o lucro calculado o LO, eu preciso identificar a alíquota do imposto de renda, eu preciso calcular a alíquota do imposto de renda e calcular aquilo que eu busco, que é meu LOL. Esse aqui é o lucro operacional genuíno após o imposto de renda, que a gente chama de líquido. É essa informação que eu busquei, é essa informação que eu vou trabalhar. Mas, como eu sou disciplinado, eu vou eu vou apresentar o meu DRE. Se vocês estiverem trabalhando, vocês não iam apresentar não iam fazer um relatório pela metade, tem que completar. É um relatório gerencial, que só serve para o gestor, né? Não é oficial, só para ter informação. Feito isso, como é que eu calculo o imposto de renda? É muito importante. Aquela velha fórmula, a alíquota do imposto de renda, o cálculo da alíquota do imposto de renda e contribuição social é a divisão entre o imposto de renda calculado pela empresa, menos a base de cálculo que me gerou esse imposto de renda e menos o resultado de equivalência patrimonial. Observe, isso aqui é uma fórmula que, dentro do princípio contábil, eu preciso colocar depois vocês vão entender por que eu coloquei ali. Mas no momento é a fórmula. É a fórmula para achar essa alíquota. Então como é que eu vou fazer? Unidades monetárias de imposto de renda e contribuição social. 360, da onde que eu tirei? Eu vou lá, ó. Tá lá, ó. Imposto de renda e contribuição social retido pela empresa. Calculado pela empresa. O que gerou esses 360 aqui, ó? Na verdade, se ela calculou o imposto sobre o meu lucro e contribuição social, eu automaticamente venho para cima e vejo o quê? O meu lucro antes do cálculo do imposto de renda. A base de cálculo para gerar esses 360 foi 1.200. É a mesma coisa. Peço um empréstimo de 1.000. Tá certo? Pago 100 por mês. Qual foi a alíquota que gerou esse 100? Eu vou pegar os 100 dividido por 1.000. Qual é o resultado que vai dar? 0,10, que é os 10%. É isso que no fundo, é isso que eu estou fazendo. Só que com um pequeno detalhe, que eu preciso colocar essa rubrica, pela característica dela que eu vou explicar agora, quase agora. Bom, olha o que chama a atenção, olha a preocupação. 1.200 sempre vai ser menos. Eu botei entre parênteses o nosso REP, nosso resultado de equivalência patrimonial. Tem que observar, lembra que eu falei que esse resultado de equivalência patrimonial pode ser negativo ou positivo. É aquele valor que eu apliquei na empresa para diversificar e no final do ano eu vejo se naquele meu investimento deu lucro ou deu prejuízo. Neste caso, deu prejuízo, eu preciso registrar que deu prejuízo. Então, por quê? Está lá escrito, está lá dito, está apurado, que é o que a gente interessa fazer. Então, menos 500, tem que botar, para não se enganar. Tá? Eu podia ter botado só, eu não precisava nem botar esses parênteses aqui, mas eu botei para nós não nos enganarmos. Então, como é que faz a continha? 1.200 menos com menos dá mais. Então, 1.200 menos, vai ser 1.200 mais 1.500, mais 500, 1.200 mais 500, 360 dividido por 1.700 vai dar 21,1765 ou 0,211765. Então, lembra? Continha que vocês já fazem, estou repetindo de bobo aqui. Mas é menos com menos dá mais, então o final dessa conta é 1.200, mais, tem que tomar cuidado, mais 500. Podia ser ao contrário, né, pessoal? Se por acaso tivesse aqui o resultado de equivalência patrimonial fosse positivo, porque nós ganhamos dinheiro ao final da empresa. Então vai aparecer aqui, ó, a fórmula diz que é 1.200 menos o resultado de equivalência patrimonial. Mas nesse caso, em vez de ser negativo, deu lucro. Aí vai ficar mais com menos, dá menos, então 1.200 menos 500. O que eu teria que dividir? Por 700. 360 por 700. Estou repetindo isso aqui de bobo, né? Porque isso aí podia até passar batido. Mas, não faz mal. Deixa eu pecar por excesso. Perfeito? Ô, professor, Sim. o valor ali da porcentagem nunca vai arredondar, né? Sempre o valor final, tem que colocar umas 4 casas. Perfeito. A gente sempre combina, né? Por exemplo, o que eu combino? Quando eu uso
quando eu uso, isso eu vou dizer para vocês assim, quando for fazer exercício, mas eu já vou dizer, já que você lembrou, foi muito oportuno. Eu aqui coloquei 4 casas, mas a gente vai combinar depois, fazer assim. Quando eu divido isso aqui, vai dar uma forma decimal, 0,211765. Em forma decimal, eu uso 4 casas depois da vírgula. Se for 0,21, eu vou usar 0,2117. Perfeito? Quando eu uso em percentual, esse 65 aqui não precisava. Porque é 4 casas depois da vírgula. É 2 casas depois da vírgula, 21,17. Porque se eu estou usando de decimal 0,2117 multiplicar por 100, qual o resultado que vai me dar? Vai me dar só 0,2117. Isso é uma combinação que a gente faz. Mas, pessoal, mas isso, se vocês quiserem usar todas as casas, pode usar todas as casas. Não é isso, não é esse primor que eu vou buscar. Isso aí faz para simplificar a vida de vocês. Tá certo? Por exemplo, na área de mercado de capitais, quando você vai calcular, se calcula 6 casas depois da vírgula para calcular aqueles tipos. Então, cada um tem uma forma de cálculo. Isso é para simplificar a vida. Mas pode usar todas as casas. Até para ser um pouco mais exigente, quando eu vou utilizar 4 casas decimais ou 2 casas depois da vírgula em termos percentuais, em termos estatísticos, quanto que seria 17? Não, seria 21,18. Né? Porque maior do que 5 a gente arredonda a última casa. Mas veja bem. Não vamos entrar nesse preciosismo agora, mas eu estou respondendo. Eu vou dizer o seguinte, olha, eu proponho, para que fique o exercício igual a todos, né, a gente usa uma regra, que é para simplificar. Se eu for usar 0, a forma decimal aqui, eu vou usar 4 casas depois da vírgula, 0,2117 ou 0,2118. Ou, se eu for usar em percentual, 21,18. Ou ainda digo, não, mas eu não quero. Tá bom, eu permito isso aqui. Claro, não é isso que vai fazer a diferença. Pode usar como eu estou usando aqui, 4, 5, o que vocês acharem mais fácil para vocês. Tá bom? Tudo certo? Bom, calculamos então o nosso imposto de renda. Aí, olha só a repeteco. Calculei em cima de 2.700, significa que eu vou recolher 572. A princípio, depois a gente vai ter os ajustes. Aí apurei meu lucro operacional líquido. Pronto. É isso que eu quero. Está aqui a cereja do bolo, é isso que eu vou precisar, mas eu vou ter que devolver. Perfeito? Eu vou ter que devolver isso aqui. Vou ter que devolver as informações que eu retirei a partir dessa informação. Olha só. Vamos ver lá. O que eu retirei? Resultado financeiro líquido. Que resultado é esse? A gente já sabe que é a diminuição de receita menos despesa. Está lá me indicando, sou obrigado a indicar. Contabilidade é obrigada a indicar. Ou dessa forma aqui, ou entre parênteses, como é bem comum colocar aqui. 600. Então está lá, ó. Devolvo os 600 que eu retirei. Bom, é um resultado, é uma despesa, porque está sendo negativo. Se é uma despesa, diminui meu lucro. Se diminui meu lucro, eu deixo de pagar. Se eu estou deixando de pagar, como é cálculo do imposto de renda, é uma moeda fiscal. Sempre vai ter o repeteco. Então, eu tenho benefício fiscal. Seria 600 menos 127. No fundo, eu vou pagar só 473. Perfeito? Mesma coisa. Opa, o que mais que eu retirei aqui? Resultado de equivalência patrimonial. Foi negativo? Foi negativo. Resultado de equivalência patrimonial. 500. Ponto. Aí que tem uma diferença. E anotem, neste caso, resultado de equivalência patrimonial, ao colocar na demonstração de resultado, ele já foi retido o seu imposto de renda. Então, eu não calculo, embora ele permaneça dentro desse ambiente, ele, por uma questão contábil e fiscal, ele já foi retirado o imposto de renda. Então, a contabilidade me avisa, quando usar essa rubrica, não calcule outra vez, porque já foi calculado. Isso são os caminhos contábeis. Difícil de entender? Não, anotem. Quando aparecer resultado de equivalência patrimonial, seja positivo, seja negativo, não tem benefício e nem tem lucro. Porque isso já foi calculado no chamado
LALUR, se não me engano, é um lucro, é um livro de apuração lá. É o livro de apuração do imposto de renda, do lucro líquido, assim. Ou seja, são trabalhos da contabilidade. Né? Aqui nós estamos já com o suprassumo das informações. Então, está vendo, o Alexandre que me perguntou por que eu fiz um segundo exercício? É porque eu não quero passar tudo de uma vez. Então, eu mostrei para vocês que aqui apareceu essa rubrica. E ela tem um trabalho diferente, ela tem uma situação diferente. Mas muito simples, é só, neste caso, anotar que quando tiver resultado de equivalência patrimonial, eu não preciso calcular o imposto de renda. Bom, o que mais que eu tirei? Não só eu tirei, como a contabilidade tirou também. É esse resultado financeiro não operacional. Tenho que botar de volta. Neste caso é líquido. Vou lá, coloquei menos 400. Neste caso, fora o resultado de equivalência patrimonial, todos os outros são calculados. Então, resultado. Neste caso aqui, ela está de forma contracta. É uma despesa, porque eu sei que é negativo. Se é uma despesa, olha só, o mantra vai ter benefício fiscal. Então, é 21 sobre o valor de 400, eu tenho 85. É um benefício fiscal. Tá certo? Eu vou deixar de pagar 85. É um crédito que eu tenho. Terminei, faço o somatório e vejo o resultado. 840, 840. Pronto. É isso aí. Então, observem. Nós temos, eu não vou continuar mais, que nós temos um outro exercício que nós vamos nos encontrar na terça-feira que vem. Então, a gente vai ver um outro exercício. Mesmo raciocínio, mesma ladainha, mesmo manto. Só que vai ter uma outra informação, que é juros sobre o capital próprio. Tá certo? E aí ele também tem uma forma de cálculo diferente, mas simples também. Bom, eu quero dizer para vocês o seguinte, bom, antes de qualquer coisa, alguma diferença? Vocês observem que só eu passar 2 exercícios já começou a cansar, porque a ladainha é mesmo. Imagina o semestre inteiro eu buzinando no ouvido de vocês aí. Nós vamos trabalhar com isso aí, eu vou repetir, essa minha ladainha vai ser fogo. Vai aprender por repeteco também. Né? Então pelo adiantado da hora, vai ter um outro exercício. Então, o que eu queria que vocês o que vai acontecer no próximo? Eu vou explicar mais um exercício terceiro, tá certo? E aí, o meu objetivo de explicar acabou. Aí o que vai acontecer? Eu queria deixar para vocês o exercício real e deixar que vou dar um tempo para vocês calcularem, para trazer as dúvidas para mim, para a gente começar a discutir. Então, isso é o que eu quero dizer, que o nosso encontro será bastante reduzido, porque eu vou dar essa informação, eu já vou passar no Moodle os reais, e vou dar um tempo para vocês calcularem, aí vocês vão encontrar dificuldade, a gente vai encontrar, vamos supor assim, no tempo que eu digo, é aquelas aulas assíncronas, né? A gente não vai ter aula. Aí eu vou deixar, olha, vamos supor, se eu tivesse conseguido passar toda a informação, olha, terça-feira não vai ter aula. Eu vou passar os exercícios para vocês e vocês vão tentar calcular. Na quinta, vocês voltam com as dúvidas de vocês. Tá? E assim a gente vai até a gente entender bom. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não sei, aí é a maioria, né? A maioria dizia, a maioria que decide. A gente poderia investir aí mais 15 minutos, ir até o meio-dia e completar as informações que eu queria dar para vocês. E terça-feira seria aula assíncrona, ou seja, eu passaria os exercícios para vocês e vocês iam tentar calcular. E aí a gente se encontrava na quinta-feira para tirando as dúvidas, a gente tem que macetear. Ou, o que a gente faz? Eu paro por aqui, vocês, que também é uma ideia boa, vamos tentar fazer esses 2 novamente, e aquilo que alguém me falou aqui,
a gente fazendo, pode tirar as dúvidas no nosso próximo encontro. E aí a gente faz o terceiro. E se alguém quiser já se antecipar, tenta fazer o terceiro e vai encontrar alguma dúvida, que está muito parecido, só a última rubrica que age diferente. E me perguntar, em vez de não fazer, esperar a minha explicação, vai fazer de forma inversa. Professor, eu tive dúvida nisso e por que está acontecendo? Então, eu pergunto para vocês, vamos lá. Ana Paula diz, essas atividades você deixará com a resposta? Sim, claro, exatamente, a mesma coisa. Seja esses exercícios, seja exercícios reais. Eu vou dar o exercício real, vou dar o gabarito, e é para fazer em casa. Opa, lembrei. Ah, tá lá a cópia. Ah, ok. Por que não é isso aqui? Opa, ele colocou e por que eu não coloquei? Então, é para vocês, durante esse processo, tirar. A única resposta que eu não vou dar imediato é na nossa avaliação. Mas depois que foi feito, eu apresento o gabarito e a gente discute a nossa avaliação, e é quase como um exercício feito. Tá certo, Ana Paula? Não estarão desamparados. E vamos conversar cada um deles. Tá? A minha pergunta é o seguinte, acho que vocês se importam de, na próxima terça-feira, a gente vai utilizar o que mais 15, 20 minutos, e aí vocês ficam à vontade para fazer os exercícios reais. O que vocês acham? Querem que eu continue mais um pouquinho? Vamos até o meio-dia aí? É pouca coisa. O que vocês acham? O que vocês querem? Aí vocês não têm, nós não nos encontramos na terça-feira, e aí vocês tentam fazer os exercícios que eu passei, inclusive esses, e na quinta a gente se encontra para tirar todas as dúvidas, porque vocês vão ter as respostas já. Tudo bem? Vamos acabar, para não ter que a gente voltar na terça-feira? Aí eu vou explicar. Ô, professor, sim. Nesse tempo que o senhor vai explicar agora, vai chegar naquela tabela ali que tem os indicadores? Ou é Não, só o exercício 3? só os exercícios. Os indicadores é com calma, tem que ir com calma, senão é muita informação miúda. Primeiro, o que eu gostaria que vocês absorvessem e dominassem esse conceito? É a construção do DRE gerencial. A demonstração de resultado do exercício gerencial, o ajustado. Esse é a minha preocupação. Depois que a gente entender isso aqui, tá certo? A gente vai fazer os exercícios reais, tá certo? Vamos fazer os exercícios reais. Eu acho até que, não acho que não, Alexandre, eu acho que tu tens razão de uma coisa, vamos mudar a metodologia aqui. Ao invés de eu passar os exercícios reais, o que eu vou fazer? Eu vou deixar vocês refazer os exercícios que eu já fiz. A gente volta na terça-feira e aqueles indicadores, a gente vai utilizar os mesmos balanços para a gente ter uma mesma unicidade. Em vez de eu passar dados reais primeiro. E deixar lá por último os dados reais. O que vocês acham? Acho que é melhor assim. Então, na próxima aula, em resumo, termino com vocês e dou mais uma caminhada sobre os indicadores. É muito simples. Indicadores é simples. Aí a gente ocupa o espaço que tem. Aí a gente passa os dados reais. Acho que vai ser... Acho que é melhor assim, Alexandre. Acho que eu vou seguir o teu raciocínio aí. Para não quebrar a sequência, né? Tá certo? Vocês concordam? Tá? Tudo bem, Camila. Tá certo, pessoal? Então é assim. Então vamos ficar assim. Terça-feira que vem vai ser assíncrona. Eu vou explicar o terceiro exercício. Se vocês puderem, já que já tem condições de refazer o que a gente já fez, e se tiver dúvida, aproveitar e explorar. Vamos terminar o terceiro, e eu, utilizando a mesma demonstrativa, eu vou utilizar os indicadores. A gente vai partir para análise. Então a gente vai analisar o quê? Aqueles exercícios, vamos supor assim, práticos, são exercícios práticos, mas acadêmicos. Depois a gente deixa tudo isso para a vida final. O que vocês acham disso aí? Eu acho que fica bom assim, sabe? Acho que fica bom assim. Fica tranquilo assim. É melhor assim, para eu não ter que interromper, aí começar... É uma
forma. Às vezes eu uso no semestre assim, alguns querem assim. Por exemplo, alguém disse, não, professor, vamos primeiro esgotar tudo para a elaboração depois vamos falar sobre indicadores. Mas eu sou sincero para vocês que essa ideia do Alexandre, muitos têm me pedido assim, que a gente tem uma continuidade do exercício, a gente já tem entendido, e sobre eles a gente aplica os índices. E depois faz tudo no dado real. Ok, Júlia. Está me escutando bem agora, Júlia? Sim. Então ó, no nosso próximo encontro, eu vou terminar o exercício 3 e como sugestão, e concordo com o do Alexandre, nós vamos aplicar nesses que nós já fizemos os indicadores, para ter a mesma sequência. Depois que a gente esgotar esses balanços aí, a gente cai na parte prática, isso. Tá bom? Então, terça-feira que vem, temos encontro síncrono, tá bem? Perfeito. Então, é isso aí. Enquanto eu fecho aqui, se alguém quiser. Por acaso, o Rafael Gomes aí, tá aí, não? Rafael Gomes se logou, mas não tá aí, hein? Precisava falar com ele. Ou ele me apareceu aqui, deixa eu ver. Bom, queria trocar umas ideias com ele. Mas então tá bom, pessoal. Bom final de semana. Se por acaso vocês puderem, sugiro que vocês refaçam o que já tem. Me tragam dúvidas se houver. Tento fazer o terceiro. É um pequeníssimo desafio. Vou refazer com vocês, tiro as dúvidas e damos mais uma caminhada através dos indicadores. Beleza? Então tá. Um abraço então para vocês e bom final de semana mais uma vez. Tchau.